Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quem nunca ouviu essa frase, não é mesmo? Mas será mesmo que isso é uma grande verdade? Sabendo que nossas orações são de acordo com o que vibramos. Se estamos vibrando no medo, raiva, ira, ódio, rancor, é mais disso que o universo vai trazer para nós, né? Então temos que vigiar muito esse tipo de oração. Orações também que são orações egoístas, pensando somente no nosso bem. Como assim? Eu lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, tinha uma vizinha minha que era muito religiosa. E ela me convidou para ir à igreja com ela. Eu fui à igreja com ela e nessa igreja eles oravam em voz alta, né? E eu estava do lado dela, né? Tinha um louvor, clamar a Deus e tudo. Aí depois tinha a hora da oração. E eu lembro que ela orava dessa maneira, sobre o filho dela, orando assim: Deus, afasta aquela mulher da vida do meu filho, porque aquela mulher não é boa, aquela mulher é isso, é aquilo. Ou seja, ela foi orando daquela maneira, foi falando, clamando, e por um bom tempo, né, por alguns minutos, ela foi fazendo aquele pedido mesmo com muita fé ali, e baseado no quê? Ela não gostava da mulher, né, e aquela raiva toda, mas ela estava achando que estava fazendo o bem pro filho dela. O que acontece? Depois daquele dia, daquela oração, e ela sempre orava assim, sempre. Não foi só uma vez ou outra, era sempre. O desejo dela era que o filho se afastasse daquela moça, porque ela não gostava. Sendo que eu conhecia a moça, ela era uma pessoa muito boa, trabalhadora, ela não tinha nenhum problema assim, de nada errado, não era envolvida com coisas erradas, né? Só que ela era funcionária pública, tinha o salário dela e vivia tranquilo. Só que a mãe não gostava daquela pessoa. Então ela fez aquela oração, sempre fazendo aquela oração. Passaram-se algum tempo, tipo um mês, 2 ou 3, algum tempo se passou. O que aconteceu? O filho dela se envolveu em coisa errada, certo? E depois disso, ele foi preso. Foi preso e ficou 10 anos preso. Ou seja, aquele desejo ardente dela de afastar os dois, ela conseguiu realizar. Só que de uma maneira muito triste, né? Só que o que acontece? Ela afastou os dois, né? Um do outro, só que eles se amavam. Então ela não conseguiu realmente afastar os dois, porque a mulher começou a visitar ele, né? E ficou visitando ele durante 10 anos lá dentro, sabe? E continuou fazendo a vida dela lá de fora, muitas coisas, né? E ela ficou visitando ele. Aí depois ele saiu, né? Ela engravidou lá dentro de mais um filho, ela já tinha um filho, engravidou de mais um filho, e foi isso. Quer dizer, isso aí é um exemplo, né? Principalmente para quem é mãe, pai, vigiar a maneira que ora, né? Porque muitas vezes nós pensamos assim, que aquela pessoa não é boa para o filho ou para a filha, certo? Só que quem sabe é ele, quem sabe é ela, não é nós como mãe que devemos, né, orar para tirar alguém da vida de alguém, entendeu? Então isso é uma oração que é egóica, né? Que ela só pensou, uma oração egoísta, que ela só pensou nela. Ela não gostava da moça e de qualquer maneira ela queria afastar os dois, né? Então, quando falamos assim, eu oro tanto e tudo dá errado. Então devemos parar e pensar, o que realmente é bom para mim, né? Porque muitas vezes queremos tanto alguma coisa, só que aquilo não é bom para a gente, né? Então, você quer ir por esse caminho, só que o caminho certo não é esse, é o outro. E a gente faz pirraça, faz birra, querendo de qualquer maneira aquele caminho. Só que Deus falta falar pra gente, não é aqui, é por aqui, certo? Mas não, eu quero aqui. Aí por isso
que as coisas dão tudo errado, né? Aí quando as coisas começam a desandar, ai, por que isso acontece comigo? Por que tudo acontece comigo? Outra coisa também, nós vivemos numa sociedade em que é o tempo todo espalhando medo, né? É na televisão, é rádio, em toda parte, na internet. Então a gente vive numa sociedade onde a gente emite medo o tempo todo. E uma coisa que é certa, tudo que vibramos, que exalamos, que emitimos para o universo, é isso que vem. Então, se você está sempre no medo, medo de não pagar as contas, medo de morrer, medo de tanta coisa, é isso que vai acontecendo nas nossas vidas. Então, a nossa oração é o nosso sentimento, é o que sentimos. Melhor oração que tem é quando estamos sempre na alegria, sempre agradecendo. Ou seja, hoje está difícil, não consigo pagar minhas contas e tudo, mas primeiramente o que temos que fazer é agradecer a Deus, porque nós abrimos os olhos, estamos vivos. E uma coisa é certa, sempre que estamos em gratidão, em alegria, emitindo amor ao próximo, é sempre isso que vem para nós. Se você ama, se você perdoa, sabe? E falta de perdão também é uma coisa que corrói a gente por dentro. A gente pensa que o perdão, ai, não perdoo porque ele fez aquilo comigo, ai, não perdoo, não perdoo. Só que quando a gente não perdoa, é um veneno que a gente está tomando esperando que o outro morra, entendeu? Então, nós temos que focar no positivo, sabe? Isso é uma coisa que é certa. Então, sobre essa questão, né, de nós orarmos pelas outras pessoas, achando que tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, não. Cada um tem o seu livre-arbítrio e não devemos interferir na vida do outro. Quando nós queremos orar por alguém, devemos fazer a oração assim, que Deus abençoe o caminho de fulano, que Deus abençoe o caminho do meu filho, para que ele ande sempre no caminho da luz, para que ele ande sempre no caminho do bem. O que for melhor para ele, que seja feito. Seja feita a vontade de Deus. Só que não, né? Nós temos tanto medo, queremos tanto controlar todas as situações, que a gente não confia que a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é sempre certa. Então a gente quer controlar as coisas. Queremos orar pelo outro, pelo vizinho, pelo filho, pela mãe, pelo pai, né? Mas só que a oração certa é essa. É que seja feita a vontade de Deus, que fulano se encaminhe no caminho certo, dê luz, enviando sempre amor, sempre positividade, né? E nunca falando o que ele deve ou não fazer, com quem a pessoa deve se relacionar, qual caminho a pessoa deve seguir, ou qual profissão é a certa para ela, né? Os pais têm muito isso de falar, eu quero que meu filho seja médico, mas você sabe o que seu filho quer, né? Então a gente não deve se interferir nessas coisas, no livre-arbítrio do outro, e nem fazer orações contrárias, sabe? Porque o filho, as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Então é sobre isso que eu queria falar, né, nesse vídeo, para a gente elevar nossa vibração. Quando for orar sempre agradecendo, mesmo que você não tenha, agradeça e acredite que já é seu. Ou seja, Deus, muito obrigado, porque eu sei que todas as minhas contas já estão pagas. Eu sei que tudo já está resolvido. A gente é filho de Deus. E como filho de Deus, nós nascemos para ser prósperos, abundantes, felizes, né? Então, não focar mais no medo, não focar em coisas erradas, desejando mal para o outro, desejos egóicos, egoístas, né? Então, isso é muito importante para a gente começar a mudar nossa vida. A vibração é tudo. E devemos, sim, sempre, sempre vibrar no positivo.
No dia que você acordar triste, já coloque uma música alegre, uma música feliz. Não aquelas músicas que te põem para baixo, te deixa deprimido, te deixa triste, né? Quando você for entrar nas redes sociais, evite de estar vendo notícias erradas, notícias ruins, que só degrine a imagem do outro, né? Então, para a gente conseguir ter uma vida feliz, próspera, abundante, é esse o caminho do amor e da alegria. Como ter alegria todos os dias? Focando no positivo. E outra coisa, a gente nunca deve focar no negativo. Se você ficar o tempo todo focado no negativo, o que eu vou fazer, o desespero, tomar conta, é mais disso que vai vir pra gente, né? Então, devemos focar na solução e não no problema. Porque quando focamos no problema, como vou pagar isso? Como vou resolver isso? A solução não vem. Mas quando pensamos na solução, ou seja, pensamos assim, tudo já está resolvido, eu sei que Deus tem o melhor para mim, e soltar, sabe? Soltar o desespero, soltar a ansiedade, soltar aquela aflição, porque na calma que as coisas acontecem, é na calma que tudo se resolve, é na calma que as coisas vêm para nós. Aí fala, o dinheiro vai cair do céu. Não. Quando você foca na solução, já focando que tudo deu certo, a oportunidade aparece, você consegue. Aparece uma pessoa para você no seu caminho que vai te dar um emprego, que vai te dar uma solução, que vai te ajudar, sabe? As coisas vão se abrindo, o caminho se abre. Mas quando a gente foca no negativo, mais aquilo vem. Mais dívida, mais confusão, mais briga, mais. Entendeu? Agora, quando você foca no amor, na felicidade, na paz, na justiça, é mais disso que vem para nós, né? E temos que ser também, isso também é uma coisa muito importante, é sermos justos em tudo. Justo com a nossa família, justo principalmente com nós mesmos. E outra coisa também, em primeiro lugar, nos perdoar. Porque às vezes fazemos alguma coisa errada lá no passado e ficamos o resto da vida pensando, por que eu fiz aquilo? Por que não sei o quê? Ou seja, fica se autopunindo o tempo todo. O que aconteceu lá, aconteceu. Que aquilo sirva como exemplo para que a gente não faça de novo daquela maneira, e sim seguir um novo caminho. Se daquela maneira não deu certo, eu vou fazer diferente. Vou fazer minha vida assim, e não daquela maneira, né? Então, quando a gente foca na solução, a solução vem. Isso é certeza. Certeza. Então, é sobre isso, né? Que possamos sempre estar em oração um pelos outros, da maneira correta, sem ficar interferindo no livre-arbítrio do outro. Porque o livre-arbítrio da gente é tão sagrado que nem Deus interfere, né? E quem somos nós para estar interferindo na vida do outro, né? Então, assim, quando a gente for fazer uma oração, que seja uma oração justa, uma oração baseada no amor, na paz, na felicidade, na justiça, né? Como eu disse, que seja sempre feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, tá? Um grande beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua caminhada e que sejamos sempre prósperos, sempre abençoados e sempre com muito amor e felicidade no coração. Um grande beijo. Tchau!